Oi, meu nome é Matheus Brito e eu vou apresentar o trabalho final da disciplina de Sistemas de Tempo Real. Esse trabalho foi feito por mim, Mariana Camila e Manuel Neto. E ele basicamente consiste na implementação de uma dinâmica de quatro trens, baseado nessa figura que podemos ver aqui. Então, nós temos quatro trens que vão andar em quatro blocos de trilhos diferentes, porém esses blocos de trilhos eles possuem alguns segmentos em comum. Então, por isso, nós temos algumas condições para a nossa implementação, como, por exemplo, não pode haver colisão entre esses trens durante a movimentação deles, e também nós não podemos ter mais de um trem andando em um mesmo trilho no mesmo intervalo de tempo. Então, para isso, nós fizemos a nossa implementação em Python, utilizamos a biblioteca tkinter para fazer toda a parte gráfica e também utilizamos uma biblioteca de threads, porque assim como nos foi sugerido, nós utilizamos uma thread para representar cada trem na nossa implementação. Nós também utilizamos o conceito de mutex para poder fazer esse movimento sincronizado dos trens e poder bloquear ou não bloquear o movimento deles, sempre verificando se já existe um trem andando naquele trilho ou não. Então, por isso que inicialmente nós definimos o nosso mutex, e vocês podem observar que nós definimos 5 mutex, que representam justamente os 5 segmentos de trilho que esses trens vão compartilhar entre eles, que é o L4, o L3, o L6, L5 e o L10. Então, depois de feita essa definição inicial do mutex, nós definimos alguns outros valores de variáveis que a gente precisa. Então, setamos os valores iniciais para elas. Criamos um método para criar a janela em que a gente vai fazer os nossos desenhos gráficos. Nesse método SetUpTracks, a gente desenha os 4 blocos de trilho, como a gente viu no slide. No SetUpTrains, a gente cria um retângulo representando cada trem, cada um dos 4 trens, e tudo isso é utilizando o Canvas, né, da biblioteca tkinter. E aqui nós temos um método para desenhar o nosso painel de controle. Então, no nosso painel de controle, a gente vai ter um botão de iniciar e vai ter botões de controle de velocidade para cada trem. Então, é isso que é feito aqui nesse método. Aqui a gente criou um método para o painel de controle específico da velocidade. E a gente precisou utilizar um dicionário para poder mapear um pouco os valores de velocidade que nós temos. Porque a velocidade que a gente utilizou, né, na nossa implementação, ela é, na verdade, o tempo de execução de cada método de movimento dos trens. Então, se ele é o tempo de execução, quando a gente quer, por exemplo, aumentar a velocidade, a gente precisa diminuir esse tempo, o tempo em que esse método é chamado, né, diminuir esse delay para que ele seja chamado mais rapidamente e o trem se mova mais rapidamente. Já se a gente quiser aumentar, se a gente quiser, na verdade, agora diminuir a nossa velocidade, nós precisamos aumentar o delay em que o nosso método vai ser chamado. Então, a gente pode perceber que foi utilizada uma lógica inversa para a velocidade. Então, para que apareçam valores coerentes quando a gente aperta no botão de aumentar a velocidade, a gente utilizou um dicionário justamente para mapear, que, por exemplo, um valor 4 de velocidade é como se fosse um valor 10, e um valor 1 é como se fosse um valor 40 de velocidade. Depois disso, nós criamos as funções de movimento para cada um dos trens. Elas são bem semelhantes, a única diferença maior é no quarto trem, porque o trilho dele é bem diferente dos outros, mas funciona basicamente assim. Nós colocamos
esse movimento em um loop enquanto o programa estiver sendo executado. E nós utilizamos a ideia de distância percorrida de cada trem para saber em qual trilho ele está naquele momento, qual segmento de trilho. Então, a gente verifica o valor da distância percorrida atual e, dependendo dela, a gente utiliza o canvas.move para movimentar o nosso retângulo que representa o trem em 10 pixels. Esse movimento ele pode ser tanto no eixo X quanto no eixo Y, dependendo para onde a gente quer se mover. Aqui, por exemplo, nós estamos passando o movimento do trem 1 em 10 pixels da esquerda para a direita, porque a gente está movimentando o eixo X. Se a gente quisesse movimentar o eixo Y, a gente utilizaria esse outro parâmetro aqui, que é o correspondente ao eixo Y. Então, depois que a gente faz o movimento, a gente incrementa a nossa distância percorrida, porque, né, foi, foi percorrida uma distância nesse momento, e setamos o delay para a nossa velocidade. E já nesse momento aqui, a gente começa a implementar as lógicas do nosso mutex, para bloquear ou não bloquear as threads que chamam esses movimentos do trem. Por exemplo, o nosso primeiro trem, que é esse trem aqui, que está verde na figura, ele começa nesse ponto inicial. Então, o primeiro movimento dele é nesse segmento de trilho da esquerda para a direita, mas depois ele tende a entrar no trilho L3. Então, o que é que a gente precisa fazer? O trilho L3 ele é um trilho compartilhado com outro trem. Então, nesse momento, quando ele entra no trilho L3, a gente precisa dar um acquire ou um lock, que é para fazer com que outros trens não entrem naquele trilho naquele momento. E aí, depois que ele faz o movimento daquele trilho e sai dele, a gente pode dar um release para dizer que o nosso trilho está liberado para outro trem entrar. Então, foi usada essa lógica para todos os outros trilhos e todos os outros trens. Aí, para o trem 4, ele foi um pouco mais diferente, porque a gente pode ver que esse trilho é maior e ele possui 3 segmentos de trilhos compartilhados. Então, nós precisamos implementar mais whiles para verificar mais trilhos, mas a lógica é basicamente a mesma. Então, nós criamos um método de incrementar e decrementar a velocidade, que foi baseado no que eu já expliquei com relação à lógica inversa de velocidade que a gente está utilizando, né? Porque a gente está utilizando em termos de tempo. E depois disso, a gente basicamente definiu esse método aqui, Start Move, que é para o botão de Start da nossa aplicação, para iniciar o movimento de todos os trilhos, chamando cada thread que foi criada, né? E o método das threads. Aqui a gente pode ver que foi criada uma thread para o movimento de cada trem. Aqui na nossa main, a gente chama o nosso controller do trem, inicia os nossos valores, desenha na tela o que a gente precisa desenhar e inicia o nosso loop. Então, agora eu vou mostrar na prática como é que está o nosso projeto. Essa é a nossa tela. Então, quando a gente aperta no botão de iniciar, todos os trens iniciam o seu movimento. E aqui a gente pode ir incrementando e decrementando as velocidades. Por exemplo, eu estou aumentando a velocidade do trem 1, eu posso aumentar para o trem 2, que é o roxo, e aqui a gente pode ver, por exemplo, que o roxo esperou o vermelho sair do trilho para que ele pudesse entrar. Aqui o amarelo também está esperando o vermelho sair para que ele possa passar, de forma que nenhum trem entra mais de um trem não entra no mesmo trilho ao mesmo tempo. E aqui a gente pode aumentar as velocidades com que esses trens vão andando. Por exemplo, do trem 4, a gente pode aumentar a velocidade dele. Podemos diminuir também e vai atualizando os valores aqui no nosso painel de controle. E é basicamente essa a nossa execução. Obrigado.